A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Lucas capítulo 23. Nós vamos ver que os principais dos sacerdotes levam Jesus até Pilatos, apresentam as acusações que são que Jesus alvoroçava toda a cidade, todo o povo, que Jesus não deixava o povo dar tributo a César, né? E também que Jesus ele se intitulava como Cristo, o Rei dos Judeus. E Pilatos pergunta para ele: Tu és o Cristo? De todas essas acusações, o que mais chamou a atenção de Pilatos foi isso: Tu és o Cristo? Tu és o Rei dos Judeus? E Jesus fala: Tu dissestes. E Pilatos continua o interrogatório e não encontra nada, só que os principais dos sacerdotes, os anciões, continuam inflamando a Pilatos e fala assim: não, esse homem, ele provoca alvoroço no povo, ensinando em toda a Judéia, iniciando na Galileia. E aí Pilatos fala: tu és Galileu? E aí descobrem que Jesus é da Galileia. E o que acontece? A jurisdição da Galileia era regida por Herodes. Lembra que existiam 4 governadores que faziam toda essa legislação? E aí Pilatos manda Jesus para Herodes. Jesus chegando até Herodes, nessa audiência com Herodes, Herodes queria muito, há muito tempo, ver Jesus, ver os sinais de Jesus, porque ele tinha curiosidade, queria que Jesus fizesse um sinal. E Herodes começa a interrogar Jesus, a Bíblia vai dizer que ele usa muitas palavras, e Jesus não responde uma sequer palavra. E isso deixa Herodes enfurecido, e Herodes decide desprezar ele e começa a mandar os seus soldados fazer chacota com Jesus, zombar de Jesus, veste Jesus com uma roupa, né, de púrpura, né, e debocha do Senhor, bate no Senhor e manda ele de volta para Pilatos, né? E aí, o que acontece? Pilatos, ele investiga novamente Jesus e não encontra nada, e fala assim: olha, eu vou castigá-lo e depois eu vou soltá-lo, né? Porque ele não tem culpa alguma concreta contra ele. Só que os principais dos sacerdotes já tinham dado um dinheiro para a multidão ficar contra Jesus. E muitos estavam ali gritando para que Jesus fosse crucificado. Só que naquele tempo da Páscoa era concedido a libertação de um preso. E tinha Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás, ele tinha sido preso porque ele incitou, ele fez um levante contra Roma. E em nenhuma dessas rebeliões houve um homicídio. E ele foi preso e estava ali para ser condenado à crucificação. Só que o povo gritava: solte Barrabás e crucifica Jesus, cada vez mais forte. E Pilatos lavou as suas mãos e mandou crucificar Jesus, que fosse feito conforme o que o povo a multidão estava gritando. Alguns daqueles mesmo povo que aclamou o Senhor quando entrou em Jerusalém, estava ali gritando: crucifica. Imagine como o Senhor Jesus estava se sentindo, né? Abandonado, sozinho, sofrendo calado, como um cordeiro mudo. Ele sofreu tudo, né? Nós vamos ver que em seguida Jesus estava tão ruim que ele é levado ao caminho do Gólgota e eles pedem para Simão, o sirineu, ajudar ele a carregar a cruz, porque Jesus estava desidratado, já tinha sido açoitado, escarnecido, então ele não tinha mais forças, e aquele homem ajudou Jesus, né? Porque obrigaram ele a ajudar. E nós vamos ver algo que Lucas cita, que é bem diferente, que é o quê? E seguia a grande multidão do povo de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Porém, Jesus, voltando os olhos para elas, dizia: filhas, não chorais por mim, lamentai-vos por vós mesmos e por vossos filhos. E aqui Jesus vai falar assim: olha, porque hão de vir dias que vocês vão dizer que bem-aventurada é aquelas que não têm filho e que não amamentam. Porque Jesus estava falando aqui a respeito do juízo final, a respeito do dia do Senhor. Jesus já estava dando um alerta aqui, né? Que essa profecia iria se cumprir. E também foram
conduzido os outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos, para serem crucificados junto com Jesus. Em Mateus e Marcos não fala a respeito disso com detalhes, e aqui em Lucas a gente encontra. Nós vamos ver que quando eles chegaram ali no lugar chamado Gólgota, eles crucificaram Jesus no meio, Jesus ficou no meio, um salteador à sua direita e um à sua esquerda, né? E nós vamos ver que todo mundo que passava por lá, os sacerdotes, ficavam zombando de Jesus e falavam: nossa, salvou a tantos, fazia tudo a tantos, por que não salva a si mesmo? Ficava debochando de Jesus, né? Escarnecendo do Senhor. Eles davam até vinagre para o Senhor, coisas terríveis para o Senhor beber, sabe? E Jesus diz uma palavra que ele fala assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha o amor do nosso Deus, como o Senhor nos amou, mesmo ele vendo toda essa maldade, toda essa injustiça. Ele não quis debater, ele não quis mostrar que estávamos errados, mas ele disse: adeus, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus que nos amou de uma maneira que se entregou como Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, para que tivéssemos vida, para que fôssemos salvos, para que a nossa dívida fosse paga. Eu não me canso de dizer: você tinha uma dívida. Você tinha uma dívida por conta do pecado, mas o Senhor pagou essa dívida na cruz do Calvário. E nós vamos ver que um dos salteadores que estava do seu lado disse assim: salva-te a ti mesmo e a nós também, se tu és o Cristo. E o outro que estava do outro lado repreendeu esse, falou bem assim: fica quieto, porque nós estamos aqui pagando pelo que a gente fez, mas esse justo nada fez. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha esse amor que perdoa. Quando você se arrepende verdadeiramente, quando você coloca o Senhor sobre a sua vida, quando você diz: eu não posso nada, eu não mereço, mas se Jesus estiver sobre mim, haverá misericórdia. Olha isso, gente. No final da sua vida, aquele homem ensanguentado, aquele homem sabendo que ia vir a morte para ele, ele acreditou em Jesus, sabia que ele era o Cristo, sabia que ele reconheceu quem ele era. Nossa, para você que acha que não dá tempo, para você que acha que você já viveu sua vida toda e não tem tempo, você tem tempo sim. Declare Jesus sobre a sua vida como seu único e suficiente Salvador, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nós vamos ver em seguida que já era quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra, né? Até a hora nona. Então, a terra, ela se escurece, porque todo o pecado da humanidade fica sobre Jesus, né? E Jesus clama ao Pai e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião que estava ali comandando todo aquele trabalho, ele reconheceu que verdadeiramente este era um justo, o Filho de Deus. Olha que coisa linda, o véu do templo se rasga. O livre acesso que temos até hoje para falar com o Pai através desse sacrifício de Jesus, né? Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Esse foi o ápice da humanidade, da história da humanidade, que foi o cumprimento de Jesus. Ele se rendeu, se entregou por mim e por você. Nós vamos ver que em seguida fala sobre a sepultura de Jesus, né? Sobre um dos homens que era José. Ele era senador, homem bem, justo, né? José de Arimateia. Ele vai e pede a Pilatos o corpo. Eles confirmam que Jesus realmente estava morto. E José de Arimateia envolve Jesus em um linho fino, um lençol de linho fino, e leva Jesus para um sepulcro onde ninguém tinha sido colocado ainda,
né, para que todas as profecias se cumprissem, para que toda a palavra do Senhor se cumprisse. E voltando, as mulheres, elas acompanharam tudo isso. E Lucas vai relatar que elas viram eles colocarem Jesus dentro do sepulcro, né? Só que não deu tempo de fazer toda a preparação de especiarias que eles faziam, né? Um processo que eles fazem na morte dos judeus. Então, não deu tempo de ser feito isso, porque Jesus, ele não teve o tempo hábil, porque logo chegou o sábado, que era onde eles descansavam, onde eles não faziam nada, né? E só no domingo que elas voltaram lá para ungir o corpo de Cristo, que nós vamos ver sobre a ressurreição. Então, que o Senhor possa abençoar o seu dia, que você nunca se esqueça desse sacrifício, que a gente possa viver todos os dias da nossa vida nessa certeza, que o bem já venceu o mal, que Jesus já é vitorioso, já trouxe a vitória sobre a sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém.